Aqueles têm famílias que estão na terceira geração de clientes. Como construir uma relação de tão longo tempo assim com os clientes? Acho que a gente vê que o nosso turnover no passado estava muito focado nesse vendedor que ele entra, fica ali uns 6 meses, não consegue formar carteira e ele acaba saindo da empresa. Então até algo que a gente mudou e deu muito resultado. E aí, vendedor que vende muito, vende 2, 3 vezes mais do que a média dos demais, mas não segue regra e não está conectado com os valores da empresa, mas entrega resultado. Manda embora ou tenta corrigir esse cara? E esse foi um dos motivos que a gente chegou em 1 bilhão de faturamento no ano passado. Uma das grandes dores dos empresários do varejo é o alto turnover. Vocês têm um turnover aí de menos de 2% naqueles. Quais são as iniciativas práticas que vocês fazem para ter uma retenção tão boa de funcionários? Uma rede que não para de crescer depois de 69 anos com resultado. Qual que é o nosso segredo, na tua opinião? Fala, lojista, seja bem-vindo a mais um podcast Rede Milionária, agora em cenário novo. Olha que legal, a gente está aqui num ambiente renovado para você. E para inaugurar o nosso novo podcast, eu tenho um convidado super especial, que é o Eduardo Queires, que é diretor comercial das lojas Queires. Essa aqui é uma das mais importantes redes de imóveis e eletro do Brasil, faturamento bilionário já. Uma rede que nasceu aqui em Santa Catarina em 1955, começou com fiambreria e armazém e depois foi diversificando seus negócios, também estendendo para a área de construção, mas o papo aqui é principalmente da rede de imóveis e eletro, que hoje tem 127 lojas concentradas aqui no estado de Santa Catarina, uma marca muito querida dos catarinenses, uma marca muito admirada aqui, top of mind há muito tempo e que hoje emprega mais de 1.500 colaboradores. Aqueles é sim um dos maiores players de imóveis e eletro do Brasil, e quem vai conversar com a gente é o seu diretor comercial, neto de um dos fundadores, está na empresa desde os seus 14 anos. Eduardo, bem-vindo. Bom dia, Dino, bom dia a todos, um prazer estar com vocês, inaugurando essa nova sala de podcast, muito feliz. E uma honra para mim estar aqui com vocês, para a gente poder bater um papo, falar um pouco sobre o nosso negócio, a nossa empresa. Estamos à disposição. Massa. Bom, primeiro quero te agradecer por tirar esse tempo para conversar com a gente e dizer que eu tenho uma admiração enorme pelo trabalho que vocês vêm fazendo há muitos anos, né? A Queires é uma empresa que nasceu lá na década de 50, é isso? Isso, 1955 a Constituição. 55, ou seja, isso. Uma empresa que atravessou aí muitas décadas, já passou por muitos planos financeiros, já passou por muitos presidentes, já passou por várias gerações. Sim. E está aí firme e forte, cada dia mais sólida, né? O que você acha que foi mais determinante para a empresa passar por momentos econômicos, momentos de mudanças sociais, momentos de mudança no comportamento do consumidor e seguir firme, como vocês estão? Eu vejo que o grande segredo da empresa foi sempre crescer com recurso próprio, né? Nunca se alavancar, se endividar para poder fazer o crescimento. Então, a gente sempre cresceu conforme o nosso negócio permitia, né? Então, a hora que o mercado estava bom, a gente se preparava, porque a gente sabe que o mercado ele funciona de forma cíclica e uma hora vai ter uma queda. Então, tu tem que estar preparado, fazer o dever de casa, no momento que está crescendo, aproveitar o crescimento, mas ter a preocupação que uma hora deve reverter. A gente sabe que a economia ela tem esses movimentos e a gente sempre se preparou muito para a gente conseguir também passar por esse momento de não colocar a empresa em risco, né? Então, acho que esse foi o nosso grande segredo de toda essa trajetória da empresa, de sempre manter o crescimento de forma sustentável. Eduardo, pegando esse gancho aí dos momentos difíceis da economia, pegando o gancho dos momentos em que o mercado é desfavorável, em que você tem, por exemplo, uma retração no poder de consumo, que afeta diretamente o segmento de eletromóveis, ainda mais onde você financia o cliente, né? E onde quando você tem aí o consumidor com menos dinheiro, mais endividado, a própria concessão de crédito é afetada, né? E aí diretamente o segmento é afetado. Como é que vocês lidam? Como é que é a resiliência? Como é que é a paciência? Como é que é a tranquilidade para a tomada de decisão nesse tipo de momento? Porque eu vejo que existem alguns empresários que se estão num plano de expansão ou se estão no momento de fazer alguns investimentos importantes e se deparam com um cenário menos favorável. Muitos aí seguram o investimento, deixam de inovar, deixam de reformar a loja, ou seja, começam
a ser tomados pelo medo, né? Como é que vocês lidam com essas tensões e mantêm o plano de vocês funcionando? Um dos grandes segredos nosso é que o nosso crédito ele sempre foi próprio, né? Então, a intensidade do crédito que a gente vai fornecer para o nosso consumidor, a gente tem essa chave na mão. Então, a gente vê que o mercado está bom, está propício, a inadimplência está baixa, a gente consegue liberar um pouco mais de crédito. Se a gente vê que os indicadores estão apertando, a gente dá uma travada. Mas sempre está pegando o histórico, como a gente tem um histórico muito grande dos clientes já que tem uma compra conosco de forma constante. Então, esse cliente que sempre se relacionou com a marca, sempre fez o pagamento de acordo com o combinado. Esse cliente sempre vai ter crédito conosco, independente do momento econômico. Então, a gente sempre valorizou muito essa relação com o consumidor. E o consumidor que tem uma relação saudável com a empresa sempre vai ter crédito liberado. Deixa eu fazer uma pausa aqui na história da Queires, nos seus diferenciais, para falar de você. Como é que você começou no negócio? Eu comecei bastante cedo, a família, meu avô liderando a empresa, nosso presidente, junto com os 2 filhos. E eu sou o neto mais velho, então quando eu completei 14 anos, meu avô começou muito cedo, por necessidade. A empresa demandava dos filhos trabalhando no negócio. Meu pai também começou muito cedo. E quando eu fiz 14 anos, o neto mais velho, também fui chamado. Assim, não tinha o compromisso da entrega ainda, mas entrando na empresa para aprendizado, isso me deu uma bagagem muito grande. Então, comecei na empresa com 14 anos, passei por todos os setores da empresa, que foi muito legal. Comecei no faturamento, fui para operação de loja, fui para o caixa, atuei como vendedor, como gerente de loja. Depois fui para a parte administrativa, envolvi todos os setores, conheci a empresa a fundo, parte de logística. E depois eu fui para o setor de compras, onde foi o setor que eu mais gostei, onde eu fiquei mais próximo, mais tempo, foi no setor de compras. E depois, ano retrasado, virei diretor comercial, me envolvendo um pouco mais com os outros setores. A gente trabalha de uma forma muito sinérgica entre os setores, área de compras, vendas e marketing, sempre tem essa relação. A gente monta o planejamento junto e depois faz o alinhamento para execução com a ponta. O que para você, desde que você tinha 14 anos, desde que você entrou na operação, não mudou na Queires? Quais são os elementos que atravessaram aí esses anos e atravessaram a sua experiência e para você continuam exatamente iguais? Eu vejo que os valores da empresa são muito fortes. A gente trabalha muito a questão ética, transparência, trabalho em equipe. Então a gente sempre escolhe, se tem 2 caminhos, um caminho que pode ser que seja mais, consiga ganhar um pouco mais, mas não é o caminho correto, e tem um caminho que é o correto, porém vai dar um pouco menos de resultado. A gente sempre vai pelo caminho, pode ser que dê um pouco menos de resultado, mas é o caminho correto a ser seguido. Então a gente sempre trilha por o caminho da ética, né? Sendo transparente com nossos fornecedores também, trazendo muita informação para que a gente possa tomar a decisão em conjunto e seja um negócio bom tanto para a empresa, mas também para o nosso fornecedor. E também a questão da credibilidade, né? A gente vem desde o início da empresa, lá em 55, a gente começou a sortear carro em 63, a gente tinha o plano Sorte Queires, que era muito forte na empresa. Então o cliente comprava uma cautela, ele ia pagando as mensalidades e no final ele podia retirar aquilo que ele pagou de prestação, ele podia retirar em produto. Na época das friamberias, ele podia retirar em produto. Friamberia era um armazém que nós tínhamos, né, que a gente vendia tanto aquilo que a gente abatia. A família tinha um abatedouro de carnes e também eles tinham outros produtos que eles iam até São Paulo, traziam para cá essas mercadorias e comercializavam nessa friamberia. Então o cliente pagava as parcelas e podia retirar esse valor no final em produto, né? E ele sempre participava do sorteio de carro. E nesse momento a gente tinha um slogan que era muito forte, que é Prêmio Queires é prêmio entregue, que reforça o nosso compromisso de realmente, se a gente está fazendo uma premiação, existia um ganhador, sempre os carros eram entregues em praça pública, normalmente ali na Praça 15 de Florianópolis, onde a gente chamava toda a comunidade e demonstrava que tal ganhador, entregava a chave para ele, porque existia muitos sorteios naquela época, que era difícil a comunicação e ninguém sabia quem que era o ganhador, né? Não tinha transparência, então sempre fez questão de demonstrar que realmente a gente tinha um programa de sorteio que tinha credibilidade e a gente sempre demonstrar para a comunidade que está o ganhador e o carro está sendo entregue. Eduardo, interessante falar de ética, né, nesse momento, porque eu lembrei de uma história que eu tive
o valor de ética posto à prova quando eu era um gestor muito jovem. E a empresa para a qual eu trabalhava, que era uma empresa excelente, de pessoas excelentes, tinha lá nos valores a ética. E eu lembro que eu me tornei gerente de marketing e alguém do dia para a noite colocou um músico. As músicas que a gente contratava, o cara tocava em tantas lojas que a gente decidiu colocar na folha de pagamento. Então, uma sexta ele fazia uma loja, outro sábado ele fazia outra loja, ele ficava girando. E de repente ele veio para minha folha e para minha gestão. Eis que é um rapaz muito bom, era um pai de família e tal, só que um dia sumiu um HD dentro da loja de um representante da Sony. Representante não, de um promotor de vendas da Sony. E aí puxaram pelas câmeras e descobriram que ele pegou o HD. Né? Esse meu novo funcionário tinha pegado o HD do cara da Sony, lá do promotor da Sony. E as câmeras mostraram. E aí o caso veio para mim, porque eu era o líder dele. Bom, eu não tive dúvida nenhuma. Eu demiti ele imediatamente. E aí depois ele veio e falou, não, mas não foi bem assim, eu queria só pregar uma peça, eu queria dar um susto, né? Eu não estava roubando, eu ia devolver, porque esse cara me sacaneou também. E eu lembro que até um gestor meu, na época, né? Um diretor veio e falou, poxa, o cara é pai de família, né? Vamos pensar melhor sobre essa decisão. Ele não estava me impondo nada, mas ele queria que eu pensasse melhor. E eu lembro que eu fui muito taxativo, né? Eu falei, olha, ele fez isso dentro da loja. Ele fez isso dentro da empresa. Se ele tivesse feito isso fora da empresa, pregar uma peça, fazer alguma coisa, e eu não ficasse sabendo, eu não teria gestão sobre aquilo, né? Mas ele fez isso dentro da empresa. Ele fez isso dentro da loja. Ele fez isso de modo que os colegas ficaram sabendo. E se a ética é um valor nosso, a gente precisa levar ela a ferro e fogo, inclusive de forma exemplar. E eu penso que quando a gente pensa sobre ética, quando a gente declara que a gente quer que o político seja ético, que a gente reclama que você tem um político em alguma posição ali de poder e que não deveria estar por conta da ética, do seu histórico, eu vejo que tem muito empresário que realmente ele fala sobre isso, ele cobra isso, mas na empresa dele ele permite coisas simples, né? E a ética ela é dissolvida em coisas muito simples, em coisas muito pequenas. Não de passar a mão na cabeça desse rapaz aqui, eu vou fingir que eu não vi, né? E eu passo um recado muito, muito ruim. Só que, por outro lado, quando você é exemplo de ética para dentro, você pode cobrar as pessoas que estão com você, né? Então, eu queria aterrissar e queria ir para a prática. Como é que ser uma empresa ética, como é que é prestar atenção aos valores, faz com que no dia a dia você crie um time melhor, uma empresa mais forte? Porque o discurso é bonito, o discurso é fantástico, né? Mas assim, na prática, como é que isso te ajuda a ter uma empresa mais forte? Eu vejo que isso é um valor que sempre foi essencial para a empresa. Ele começou, a gente, desde o início da empresa, sempre cresceu de forma sustentável e com os grandes pilares a ética e a transparência, né? Então, assim que entra um colaborador na empresa, a primeira coisa que a gente faz, a gente tem um espaço que é o nosso memorial, onde a gente conta a história da empresa e reforça o nosso compromisso, os nossos valores, e com isso o colaborador já sai, ele vai para a loja ou para o administrativo, já sabendo daquilo que a empresa prega e o que a empresa pensa. Então, trabalhar muito a questão da cultura da empresa e demonstrar que realmente são valores fortes. É uma empresa de 69 anos de mercado, que não começou do nada, e ela seguiu por esse caminho e deu certo até aqui, né? Então, por que não seguir aquilo que vem acontecendo por tantos anos e trouxe a empresa de forma sustentável nesses 69 anos? Então, a gente demonstra e coloca a importância de seguir os valores da empresa e realmente a gente aplica. Se um colaborador, conforme tu falou, comete uma ação como essa em uma loja, no administrativo, a gente já toma uma ação, pode ser o melhor gerente, pode ser o melhor vendedor, ele acabou influindo um valor da empresa e a gente vai lá e toma uma ação e normalmente é uma demissão, não fica junto conosco porque realmente não faz parte dos nossos valores. Eu gosto muito daquele quadrante, né, que o Jack Welch propõe, que ele fala assim, ele divide as pessoas em 4 quadrantes, né? Sim. Eu vou fazer aqui, depois o pessoal faz o insert aqui, mas basicamente ele divide aqui em 4 quadrantes, né? Num quadrante você tem as pessoas que têm pouco valor e pessoas que têm muito valor. Pessoas que dão pouco resultado e muito resultado.
né? E ele fala, olha, todo mundo vai se enquadrar em um desses 4 quadrantes aqui. Né? Ou seja, você tem uma pessoa que tem pouco valor e pouco resultado, está fora, nem deveria ter entrado na sua empresa, porque além de não estar conectado com os seus valores, não está entregando aquilo que foi contratado para entregar. Então isso aqui foi um erro de contratação. A pessoa que tem pouco resultado, mas muito valor, é aquela pessoa que é uma dúvida, né? Ela precisa ser treinada, desenvolvida, ou seja, o cara é bacana, ele chega na hora, ele é comprometido, ele trabalha bem em equipe, né? Ele está muito esforçado, mas não está batendo meta, ou seja, está fazendo só metade do trabalho dele. Ele é uma dúvida, ele precisa ser desenvolvido. Agora, tem que ter um prazo também, né? Ele precisa ter uns 3 ou 4 meses para ser desenvolvido, senão tá fora também. Porque não adianta você carregar uma pessoa que é bacana, que é boa, mas que não dá resultado. Senão você não cria uma cultura de resultado, você cria uma cultura de apadrinhamento, uma cultura de mediocridade. A pessoa que dá muito resultado com muito valor, que são aqueles 10%, né, 15%, são as raridades, que já vem com esse chip de fábrica, né, já vem com esses diferenciais de casa, ela precisa ser desenvolvida, ela precisa ser desafiada, ela precisa ser promovida, ela precisa ser valorizada, senão ela pula para a concorrência. Mas a grande dúvida que o Jack Welch propõe é, o que você faz com aquele cara que entrega resultado, aquele cara que é rápido, aquele cara que é excepcional, aquele cara que é na área dele, ele domina, ele dá show, né? Por exemplo, você pega o cara de vendas, enquanto um vendedor médio lá da tua loja talvez faça lá 80 mil por mês, esse cara faz 200 mil por mês. Ele é um avião, só que ele faz isso desconectado com os valores, né? Ou seja, mentindo pro cliente, passando a perna na senhorinha lá, botando um serviço que ela não contratou, mentindo pro líder, criando confusão, não participa de treinamento, ou seja, desconectado com os valores, né? E tem muito dono de loja, eu chamo isso da armadilha Pelé, que acaba admitindo esse cara. Por quê? Porque ele fala, cara, mas se eu mandar esse vendedor embora de 200 mil, esse cara vai me levar a carteira. Se eu mandar esse vendedor embora, ele simplesmente vai destruir a venda da minha loja. Né? Se eu levar ele embora, essa loja vai estar perdida. Né? Agora, a prática mostra que quando você tira essa figura que está desconectada com os valores e que normalmente está aterrorizando os colegas, porque ela está achatando o crescimento, o que acontece? Os outros sobem. Né? Então, assim, se eu tiro esse cara que não tem valores, eu permito que os outros que estavam ali, às vezes, sendo amedrontados, sendo aterrorizados, porque esse cara bota pressão. Assim. Esse cara, ele é muito persuasivo, né? O que acontece com os outros? Eles sobem. Eu já vi isso acontecer várias vezes. Né? Então, pro Jack Welch, ele fala, olha, esse teu resultado sem valores não me interessa, esse também é rua, né? E isso é uma questão interessante, porque eu falei da armadilha Pelé, só para contextualizar para quem está assistindo a gente aqui. O Pelé, em 68, foi jogar com o Santos um amistoso na Colômbia. E aí, chegando lá, o Pelé já era uma estrela mundial. As pessoas estavam lá para ver o Pelé, não estavam lá para ver ninguém do Santos, eles queriam ver o Pelé. E aí, começa o amistoso, e de repente o Pelé comete uma falta grave e é expulso. Ele é expulso, sai do campo, o que acontece? A torcida vem abaixo, Eduardo. A torcida vem abaixo, começa a vaiar o juiz, confusão, ameaçando quebradeira, ameaçando fazer confusão, paralisam o jogo. Eles tiraram o juiz. Eles trocaram o juiz para o Pelé poder voltar. Ou seja, o Pelé literalmente expulsou o juiz do campo. Indiretamente, né? E eu chamo do vendedor Pelé esse vendedor que manda mais que o gerente, que manda mais que o dono da loja. Esse cara que ele tem tanto poder e influência acumulada pela sua persuasão, pela sua competência em vendas, mas que ele está desconectado com os valores. É o cara que expulsa o juiz. Né? Não que o Pelé era um mau jogador, mas eu estou aqui usando o exemplo do Pelé no sentido de, o cara tá mandando mais que o juiz. Né? E às vezes você tem medo de mandar o Pelé embora. Às vezes você fica com medo de mandar o Pelé embora. Só que você esquece que quando uma pessoa não está conectada com os seus valores, está dando um péssimo exemplo. Não é sobre aquela pessoa. É sobre o que o comportamento daquela pessoa transmite para a sua empresa, né? A questão que tu comentou anteriormente, que realmente é uma verdade, quando tem o vendedor que ele tem uma venda realmente muito expressiva, mas quando a gente faz o treinamento da equipe, uma equipe nova, entrou um novo vendedor, a gente faz o treinamento lá no nossa matriz, qualifica o vendedor, treina processo, ele chega na loja física, a primeira coisa é que ele se depara com esse vendedor,
já tem um certo tempo de casa, tem um alto volume de venda, então uma pessoa que gera uma certa referência para ele consegue atingir o volume esperado, mas ele não faz o processo da forma correta e acaba induzindo aquele vendedor que foi recém-treinado para seguir um processo da forma correta, ele acaba seguindo o processo também da forma inadequada. Então, realmente, a gente também tem notado essa postura e dá realmente resultado. Tira esse vendedor que não segue os valores da empresa e a equipe como um todo ela cresce e no final tu consegue entregar mais. Senão tu tem aquele vendedor que tem um volume de venda, mas ele sozinho, se a gente tivesse daqui a pouco 3, 4 que vendesse de repente não tão bem quanto ele, mas de uma forma mediana, a gente consegue entregar um valor melhor. Ou tu ficar só com aquele vendedor, os demais tu não vai conseguir manter, tu vai ter uma rotatividade muito grande na equipe. A equipe não consegue se desenvolver dentro daquela loja e tu vai ter um faturamento limitado apenas naquele vendedor que até então tu acha que ele é uma referência, mas na verdade ele está estragando a loja como um todo. Eu já vi isso acontecer muitas vezes na prática, Eduardo, e recentemente com uma rede de material de construção que está na nossa mentoria Rede Milionária, ela de Rondônia. E aí o empresário chegou para mim e falou assim, eu tenho 7 lojas, a gente analisando os números, 7 lojas, todas na mesma cidade. E uma delas não performa. Ela está vendendo menos que os anos anteriores. Isso para mim sempre foi curioso, né? Porque você que está à frente de uma rede grande, né? Muitas vezes você se depara com essa situação. Cara, é a mesma propaganda, é o mesmo estoque, é a mesma precificação, é a mesma cidade, é a mesma economia. O cliente parecido pode ter uma diferençazinha entre o cliente de uma loja de bairro para uma loja de shopping para uma loja de centro, mas são as mesmas pessoas. O que explica, né? Uma coisa eu estar numa cidade que a cidade está falida porque uma indústria quebrou e deixou um monte de gente desempregado, né? E está sofrendo com uma situação ali da microeconomia. Outra coisa é a mesma cidade. E aí eu comecei a investigar, porque eu sempre fui curioso, né? Estive à frente de marketing de 250 lojas, depois de 820, e essa situação sempre se repete quando você tem várias lojas na mesma cidade. E aí eu falei assim, cara, a gente precisa dar mais treinamento para essa loja, porque a primeira coisa que me parece é que você tem um problema de gestão naquela loja, ou seja, uma liderança que não está conseguindo desenvolver as pessoas, e segundo é uma competência de venda mesmo, né? Atendimento, e aí tem a ver com a qualidade da sondagem, a qualidade da demonstração de produtos, domínio de produto, a qualidade da negociação e fechamento, enfim. Ele falou, pois tem um problema nessa loja. Eu falei, qual é o problema? Rapaz, tem um cara lá que vende sozinho R$200 mil. Tem um cara que sozinho carrega a loja, o resto é tudo ruim. Eu falei, tá, mas então a gente precisa dar treinamento. Eu falei, mas esse é o problema, o pessoal lá não faz treinamento. Eu falei assim, o pessoal não faz treinamento? Vamos lá, a gente não dá essa opção, né? Ele falou, não, mas não tem jeito. Por quê? Porque esse cara aí que vende 200 mil, ele fala, eu não quero fazer treinamento. Aí os outros não fazem. Então esse é o vendedor Pelé. Qual é o problema dele? E tem muito a ver com o que você falou. Quando um vendedor mais novo entra e vê esse cara que vende 200 mil, ele se torna uma autoridade maior do que a do gerente. Por quê? Porque a liderança, ela não é um cargo. A liderança é uma pessoa que as pessoas se espelham. A liderança não é um crachá que você dá para o seu gerente. A liderança é uma pessoa que tem a habilidade, seja por persuasão, seja por simpatia, seja por poder, seja por vários elementos, é uma pessoa que tem a capacidade de influenciar outras pessoas. Isso é liderança. A liderança é influência, não é cargo. E esse vendedor aí de 200 mil, ele era muito influente. Aí os outros olhavam para ele e falavam, cara, esse cara ganha dinheiro, esse cara vende muito. Se ele não quer fazer treinamento, eu também não vou fazer, pô. A diferença é que, para ele era muito bom que os outros não fizessem treinamento, porque ele vendia no lugar deles. E ele ganhava dinheiro que seria dos colegas, né? Enfim, e ele tinha muito medo de mandar embora esse vendedor Pelé. Eu não posso dizer para nenhum empresário, manda embora um funcionário. Não é minha posição, não é minha função. Mas eu, como um consultor e como mentor de vendas, eu preciso fazer perguntas importantes. E a pergunta que eu fiz para ele, Eduardo, na mentoria, a pergunta que eu costumo fazer na mentoria, nesses casos, é: esse é o tipo de funcionário que você quer para sua empresa? Esse é o tipo de ser humano que você quer na sua empresa? Uma pessoa que sacaneia com os colegas, uma pessoa que não faz treinamento, uma pessoa que achata o crescimento e prejudica o resultado da loja. É isso que você quer? Eu falei, não, claro que não é. Eu falei, então qual a sua decisão? Ele falou, eu tenho medo de mandar embora, porque mandar embora esse cara vai levar 200 mil embora.
Eu falei, e se eu te ajudar a desenvolver esse teu gerente com o nosso programa, desenvolver esses demais vendedores, o que você faria? Falando, se você me ajudar a desenvolver os outros, eu mando ele embora. Eu falei, então eu me comprometo a ajudar a desenvolver seus vendedores. A gente pegou aquela loja lá pela mão, entendeu que aquele gerente estava achatado, Eduardo. Aquele gerente não mandava nada, era o vendedor que mandava na loja. E aí um outro aprendizado que eu tive há uns 15 anos atrás, quando eu comecei, sei lá, há uns 20 anos atrás, quando eu comecei no varejo. Um dia um líder que eu tive, que era o nosso diretor comercial, o Flávio, falou assim, meu filho, numa loja, poder não deixa vazio. Ou o gerente está no poder, ou um vendedor ou outra pessoa mal intencionada está. Porque às vezes a pessoa não está bem intencionada. Nem sempre a pessoa está bem intencionada. Então eu lembrei da história poder não deixar vazio. A gente precisa empoderar esse gerente. E aí foi treinamento pro gerente, treinamento pro vendedor, treinamento simples, cara, treinamento de produto, que é de graça, com buquinha ali, ó. O cara puxa o papelzinho, tem que apresentar 5 produtos por semana. Em 3, 4 meses o cara já aprende o 80-20 ali, os principais produtos que ele tem que apresentar. Resultado. Os caras saíram lá de 30, 40 mil, esses medíocres, para 60, 80. A pessoa que fazia lá uns 60 já foi para 100. Ou seja, todo mundo cresceu com a saída do Pelé. Então, eu penso que os valores, eles não podem ficar num quadro. Eles precisam ser vivos em cada detalhe, em cada decisão, né? Inclusive para mandar embora a gente que é boa de resultado, mas que é ruim de comportamento. Falando em resultado e comportamento, como é que vocês criam uma cultura de resultado forte? Porque uma empresa não atravessa 69 anos apenas com valores fortes como ética, como honestidade. Tem que ter resultado. Como é que vocês criaram essa cultura de resultados? Eu vejo umas grandes questões da empresa, né, é a questão da liderança pelo exemplo, né? Meu avô sempre foi muito à frente do negócio. No começo precisava estar, né, muito presente, até na própria franquearia, nas lojas, colocando realmente a mão na massa. E a gente também pegou desse DNA, né? Então, meus pais que estão... Meu pai, meu tio que estão no negócio, eu, meu irmão, a gente foi criado e criou muito amor pelo negócio e realmente a gente se dedica demais. Então, esse exemplo que a gente passa para toda a equipe, a gente estando na operação, estando junto com a equipe, isso faz com que a equipe também venha junto conosco. E outra questão que eu vejo também que é bastante fundamental é que a gente sempre prezou para que o nosso colaborador tenha um bom salário. Então, ao invés de eu colocar numa loja onde eu tenho um faturamento X, eu começar a botar muito vendedor, eu vou ter que dividir muito a venda da filial e eu não consigo dar salário para ninguém, a gente sempre buscou ter uma loja com menos vendedores, onde a gente percebe que quando tem uma loja com menos vendedores, não gera aqueles grupinhos de conversa, né? Tu começa a colocar muita gente na loja, passa um cliente e muitas vezes ele não é atendido da forma que a gente gostaria que ele fosse atendido. Porque tem muita gente na loja, ficam conversando, um acha que o outro já fez o atendimento e na verdade aquele cliente que entrou no ponto de venda, ele não é assistido. Quando tu tens um grupo menor de vendedores, que a gente vem fazendo há anos, a gente vê que o vendedor está sempre atento. Ele está atendendo, mas entrou um cliente, como ele está no trabalho, ele está ativo, ele só pede para o cliente esperar um pouquinho que ele já vai dar um suporte, o cliente vai vendo o produto que ele quer, finalizou a venda aqui, ele continua um novo atendimento. Então a gente sempre prezou em garantir que nossos vendedores tenham um bom faturamento, para que assim eles consigam garantir bons salários e realizar os sonhos que eles queiram, né? Realizar uma viagem, uma casa, a compra de um carro, um conforto melhor para a família. Então, acho que esse olhar nosso para o colaborador, que ele também consiga criar salário dentro da empresa e trabalhar no nosso propósito, sempre foi muito de ter as lojas presentes muito na comunidade. Então, é um propósito muito forte da empresa, mas também a preocupação que o colaborador ele cresça junto conosco. Varejo, a gente está na mão das pessoas. O resultado de uma loja é o que aquelas pessoas que trabalham naquela loja fazem todo santo dia. A gente costuma dizer que você não bate a meta do mês, né? Você bate a meta do dia. Então, como é que vocês preparam as pessoas? Porque quando a gente olha para o desafio de treinamento, desafio de qualificação, a gente enfrenta um fato que é muito concreto, que é pessoas aprendem de forma diferente, pessoas têm ritmos diferentes, pessoas têm histórias diferentes,
pessoas têm habilidades diferentes, né? Então, quando você pega a equipe de uma loja, você vai ter pessoas mais desatentas, mas muito boas de comunicação, você vai ter pessoas mais metódicas, mais passo a passo, você vai ter pessoas que são mais corajosas e arriscam, você vai ter pessoas que são um pouco mais contidas, medrosas, e que ali no jogo dela tá a família, os filhos, tem que colocar dinheiro na mesa, o outro é solteiro, quer o dinheiro para festa, para farra, né? Ou seja, a gente está lidando ali com seres humanos absolutamente diferentes. Como vencer, ou como que vocês fazem na prática para qualificar as pessoas, para educar as pessoas para a cultura da empresa, mas também essa parte técnica de vendas? Na parte técnica, a gente tem um treinamento muito forte, assim, que entra o vendedor, que a gente faz toda a preparação antes dele ir para o ponto de venda. E depois que ele vai para o ponto de venda, a gente faz um acompanhamento via o nosso RH, que ele vai acompanhar esse vendedor por um certo tempo até que ele chegue a um patamar aceitável de venda e a gente consiga manter ele no ponto de venda. Então, tá, pausa aí. Quando você fala de preparar o vendedor antes de ir para a loja, como é que é? Ele vai lá na sede? Ele vai na nossa sede, escola, a gente tem uma semana de treinamento. Então ele fica lá conosco, ele passa em alguns setores para conhecer um pouco de processo. Ele fica com o nosso RH, a gente demonstra todo o processo de loja, como é que ele faz uma venda, como é que ele faz uma devolução. Então ele chega no ponto de venda conhecendo o sistema, 100% do sistema, e também a parte comportamental, né? Ele vai conhecer, a gente faz alguns ensaios, inclusive, né, com os vendedores que estão entrando, de como é que se faz uma boa prestação de atendimento para o nosso consumidor. Então, como se fosse realmente um teatro onde eles fazem ali uma simulação de venda, isso ajuda bastante. A gente ensina, nós temos uma ferramenta já há mais de 10 anos que é o nosso tablet, a gente trocou os nossos terminais fixos por tablet, então cada vendedor tem essa ferramenta na mão e ali ele tem muita informação, então também ensinar como é que ele vai utilizar essa informação junto ao consumidor. Isso mudou muito para nós, porque no passado o cliente já chegava num ponto de venda, ele queria comprar um refrigerador, por exemplo, o vendedor tinha que ir até o terminal para consultar informação do produto, para consultar estoque. Isso gerava um tempo de venda maior e não gerava um engajamento tão grande no momento da venda. E agora com o tablet ele tem muita informação, ele tem foto, ele tem vídeo e ele faz tudo na frente do produto. Nós conseguimos hoje fechar a venda do produto estando junto com o cliente, ele começa o processo e ele termina no mesmo local, não precisa ficar esse deslocamento indo até o terminal, né? Então, ensinar isso para o vendedor qual o modelo correto que tem dado o resultado. E aí depois o RH acompanha o resultado, como é que isso é 1 a 1? Quanto tempo dá de feedback? Explica um pouquinho esse processo depois que eu achei bem interessante. Depois a gente fica ali um mês ou até a gente vê que ele realmente está já apto a tocar na loja, então ele faz realmente 1 a 1, de uma ligação online, ele se conecta com o vendedor e vai buscando, passando alguns feedbacks, vai acompanhando a venda daquele vendedor, pegando alguns indicadores. Então, nós temos normalmente indicador de venda, indicador de acréscimo financeiro, até porque o nosso negócio é vender crédito também. Nós temos a nossa financeira, então a gente tem venda, acréscimo financeiro, as vendas de seguro, que a gente sempre tem a preocupação de não estar embutindo na venda, mas sim realmente ser a venda do seguro para o cliente, trazendo vários benefícios que o cliente vai ter na compra do seguro. Então a gente acompanha esses 3 indicadores e a gente vai vendo onde é que está a dificuldade daquele vendedor. Se dá uma dificuldade na questão do acréscimo financeiro, a gente vai dando ferramentas para que ele possa desempenhar. Se a gente vê que ele começou a melhorar e já começa a ter uma performance melhor, daí ele passa a ser já acompanhado pelo gerente da loja e a gente vai acompanhando por mais um certo tempo para ver se ele não tem uma queda na venda, né? Mas acompanha por um certo tempo para a gente conseguir garantir que esse vendedor ele fique conosco e consiga crescer com a gente. A gente vê que o nosso turnover no passado, ele estava muito focado nesse vendedor que ele entra, ele fica ali uns 6 meses, não consegue formar a carteira e ele acaba saindo da empresa. Então, até algo que a gente mudou e deu muito resultado, para esse vendedor que a gente está apostando, que ele está no começo de uma carreira, ele precisa criar a carteira para começar a ter um bom resultado de venda. A gente garante até um salário, no início, um salário um pouco maior, além do
do que ele deveria receber pelas comissões que ele adquiriu, mas dá uma premiação a mais ali, um bônus para esse vendedor para que ele possa conseguir se manter e ter um salário adequado para esse período de treinamento. Então, depois que ele se qualificou, ele mesmo consegue construir o resultado com as próprias pernas, né? Mas, abrindo um parênteses aqui, quando você vai comprar um eletro, compra a garantia estendida. De verdade, já me salvou geladeira, já me salvou lavadora, porque na hora que você pensa ali, 150, 200 reais a mais, só que é o seguinte, no eletro que você paga 2, 3 mil reais, às vezes uma peça, você vai ter que comprar um novo se você não tiver uma garantia, né? Então é um bom serviço, viu? É um bom serviço. Ô, Eduardo, os serviços financeiros são super importantes, né? Porque quando a gente vê, eu acompanhei esse mercado de eletromóveis durante 16 anos, né? Vivi ele por dentro. E quando a gente vê ali aquela linha da DRE, do resultado mercantil, ela tende a ser muito baixa, principalmente pela competição, né? Linha branca você tem ali uma competição, uma comparação de preço muito pesada. Linha marrom também, né? Que são TVs, som e todos esses correlacionados. Tem muita comparação com a internet. A internet ela faz um desserviço no varejo, né? Na verdade, o e-commerce, que deveria ser um local de conveniência, que deveria ser um local de uma experiência de compra mais específica, mais conveniente, virou um local de disputa sangrenta ali por centavos, né? Então, no final das contas, o resultado mercantil em redes de eletro ele tende a ser pequeno. E esse acréscimo vem com os serviços financeiros, ou seja, financiar o cliente, oferecer serviços adicionais para o cliente, né, como uma garantia estendida, um seguro, ou alguns outros tipos de serviço, né? A gente vê redes de moda oferecendo serviço odontológico, né? Planos de saúde, enfim, toda uma gama de serviços que o cliente vai precisar contratar em algum momento. Vocês têm uma gestão separada desses serviços hoje? Existe uma diretoria para eles? Como é que vocês acompanham? Porque é um negócio à parte dentro do negócio, né? Uma financeira é um outro negócio. Como é que vocês fazem a gestão disso em relação ao eletro? Em relação à financeira, a gente tem uma equipe, tem a financeira montada, já tem mais de 10 anos a nossa financeira. Então, realmente tem uma equipe que toca essa operação, que além de financiar os produtos do que a gente tem a operação de empréstimo pessoal. Então, o cliente consegue pegar o empréstimo pessoal numa loja física e a gente também montou um aplicativo que é o CAB. Esse aplicativo o cliente consegue, ele baixa o app no celular, ele coloca informações básicas. O próprio aplicativo, a gente tem um sistema que ele leva essas informações para o nosso sistema, faz o cruzamento de dados. Hoje tem várias informações de score do cliente, informações que vêm do mercado. Com isso, eu libero já um crédito para ele no aplicativo e ele consegue utilizar esse crédito para comprar na loja, comprar no site ou pegar um empréstimo pessoal. Então, ele consegue hoje de forma instantânea no próprio celular, faz o cadastro, nunca comprou conosco e já consegue pegar um empréstimo pessoal no celular. Ou fazer uma compra no site, ou vai na loja e faz a compra no site. Então, isso vem ajudando bastante também. Mas a questão da financeira que eu coloco foi algo bastante importante lá, quando a gente decidiu abrir uma financeira, foi um momento que os varejos estavam vendendo a sua carteira para as financeiras, colocando um recurso alto no caixa, mas perdendo uma das grandes fontes de recurso para o nosso segmento. O nosso segmento está cada vez mais difícil ganhar no mercantil, as margens mais apertadas em função da facilidade que o cliente tem de comparar preço no site. E o nosso grande negócio hoje, que realmente é onde traz o resultado, é o financiamento do produto. Então, a hora que tu vende a tua carteira, por mais que tu coloque aquele recurso de forma antecipada, tu começa... E hoje em dia, a grande dificuldade para quem vendeu carteira no passado também é que as financeiras também estão segurando o crédito para o cliente. Isso tem a tua financeira própria, tu consegue fazer o controle da forma como tu deseja, conforme o risco que tu queres correr. Eu lembro claramente que a época a Losango era muito forte, né? E a gente financiava pela Losango, vendeu a carteira para a Losango e a gente tinha um problema seríssimo que afetava a nossa competitividade em várias regiões, que era o seguinte: a Losango determinava quais eram os critérios de concessão de crédito. E aí você imagina, às vezes a Losango usava o mesmo critério para conceder crédito no Rio de Janeiro, que é uma capital, que tem ali o seu cenário, a sua economia, para o seu Zé, lá de Rolim de Moura, interior de Rondônia, que é leiteiro. O seu Zé, como um produtor de leite, ele não vai ter alguns comprovantes, ele não vai ter algumas documentações que um trabalhador urbano, um funcionário público do Rio de Janeiro tem.
E aí a Gazin jantava a gente lá, né? Ou seja, a Gazin, ela dava risada dessa situação. Por quê? Porque a gente exigia de alguns clientes algumas comprovações, exigia algumas documentações que na realidade dele aquilo era um absurdo, né? Aquela pessoa ainda do fio do bigode, aquela pessoa que o nome dela é o maior patrimônio que ela tem, né? E diferente de um outro aventureiro que vai ali comprar um celular, quer financiar o celular e tal. Então é uma pessoa que às vezes é bem mais velha, é um aposentado, que tem lá seu sítio, é um outro tratamento, né? E a gente sabe que quem vendeu a carteira aí ou opera com financeiras, muitas vezes também perde o tato da relação com o cliente. É a qualidade de uma coisa que é a mais importante de todas, que é o relacionamento com o cliente, né? Que é fazer isso acontecer a médio e a longo prazo. Vamos falar aqui de inovação, mas eu não queria falar da inovação de agora, eu queria falar das inovações do passado, porque eu penso que inovação ela é muito confundida com o uso de tecnologia, a inovação ela é muito confundida com automações, que também são inovações, mas a inovação também fez parte da história de vocês. Se fizesse aí uma retrospectiva, quais foram as maiores inovações que vocês já passaram e quais são as inovações que hoje estão fazendo a diferença no negócio de vocês? Você já citou a história do carro, né, dos sorteios, sim, que lá atrás, do carnê, que lá atrás já era uma inovação. O que mais marcou a história daqueles como inovação? Acho que o nosso processo o carnê realmente foi um alavancador muito grande para a empresa lá no começo, né? Então, em 63, era algo que estava começando ainda com o baú da felicidade do Silvio Santos. Então, a gente vem com esse programa muito forte para cá. Isso ajudou a empresa a se capitalizar, porque o cliente ia pagando as parcelas de forma antecipada e só no final que ele conseguia retirar aquele recurso e pegar produto. E ele participava de vários sorteios de carro. Então, a gente conseguia também trazer um recurso para movimentar o caixa da empresa. E também há uma preocupação que a empresa teve, né? Uma família bastante numerosa. Meu bisavô e bisavó tiveram 11 filhos, 55 netos, e eu que sou bisneto são 120 bisnetos. Então, tiveram uma preocupação muito grande de diversificar a empresa. Então, começaram com franquearia, tiveram supermercado em 63, montaram uma loja de móveis lá de 64, depois tiveram loja de departamento, que era do lar, tiveram loja de roupa, que era aquele tipo Magazine, foram para a da construção civil, loteamento. Eles sabiam que uma hora eles teriam que fazer uma cisão. Eu vejo que isso foi também uma inovação, porque eles pensaram de forma antecipada, porque tinham essa preocupação de diversificar ao máximo o negócio, porque uma hora teria que fazer uma cisão entre as empresas, que ocorre em 94, onde os irmãos se juntaram e resolveram separar um negócio, e onde cada um tinha uma aptidão maior para um certo segmento. Então foi uma cisão bem saudável, de forma harmônica, onde cada um separou as empresas, cada um tocou os seus negócios. Os irmãos que não tinham tanto interesse no negócio em si ficaram com imóveis, com lojas, com terrenos, e as coisas se caminharam. Então, daí em 94, meu avô assumiu as lojas de móveis e eletro, junto com os 2 filhos. Começaram também, na época, em torno de umas 20 lojas. Começaram a padronizar as lojas, então a gente não tinha muito padrão em cada ponto de venda. Então, eles começam a padronização das lojas físicas do Queires. Vem a questão da sistematização, que foi algo extremamente importante. Na época era muito difícil, né? Se a gente pensar até o processo de compra da empresa, meu avô fazia a negociação, muito ele, meu pai também trabalhava muito no departamento de compras, e o fornecedor, ele ia em cada CD nosso, em cada centro logístico, conversava com o chefe de setor e perguntava: quantos roupeiros tu tem aí, quantos vai precisar? Preciso de mais uns 20 roupeiros para entregar na próxima semana. Ele anotava aqueles 20 roupeiros, ia passando em todos os centros logísticos, levava essa informação para a central, meu avô olhava aquela quantidade, pedia um pouco a mais ou um pouco a menos, negociava, tirava o pedido, ele ia entregando depois em cada CD, voltava ao escritório, mostrava o carimbo que ele tinha entregue, e eu vou fazer um cheque, entregava para ele o cheque e ele finalizava o processo. Então, como a gente conseguiu evoluir depois da sistematização, né? Hoje a gente consegue acompanhar, o estoque está no ponto de venda, venda por loja, venda por bairro, venda por vendedor, tem muito mais informação a ser trabalhada.
E lá em 94, também depois da cisão, né, a gente começou também a trabalhar, a profissionalizar um pouco mais a empresa. Estava muito centralizado na mão do meu avô, junto com os filhos, então a gente começa a criar setores que eu vejo que é um momento bastante importante, liderado já pela segunda geração, né, pelo meu pai e pelo meu tio, de formar os setores da empresa, criar então um setor de marketing, um setor de vendas, um setor ali, estava começando a questão da venda online também, já começar a preparar também para a gente entrar nesse canal online, RH, e isso ajudou muito para que a empresa conseguisse se estruturar e crescer de forma saudável. E hoje, quais são as inovações que estão fazendo diferença no negócio de vocês? Na parte a gente montou um laboratório de inovação, que é o Caleb, né? Então a gente está com 50 pessoas desenvolvendo para nós. Foi importante a gente montar essa empresa separada. A gente tinha uma dificuldade bastante grande de contratar profissionais para trabalhar no Queires, na parte de desenvolvimento. São pessoas que querem estar nesse meio de tecnologia, e só o fato de a gente falar que é uma empresa de tecnologia e não uma empresa de varejo, a gente conseguiu atrair muito mais essa mão de obra. Então a gente fundou faz uns 3 anos o Caleb, que é essa empresa de desenvolvimento, 50 pessoas que trabalham para entregar soluções tanto para a nossa financeira quanto para a operação também do Queires. E a nossa intenção daqui a pouco também é abrir, faz a solução que funciona para nós, a gente abrir para o mercado e ter mais uma empresa que a gente consiga estar crescendo de forma paralela, né? Então, grandes inovações que a gente fez, eu vejo até que, conforme tu falou, inovação não é só parte tecnológica, né? Algo que a gente fez que deu muito resultado foi chamar os vendedores mais críticos, né? Então, a gente pegou 3 vendedores, 3 gerentes. O que você chama de crítico? Crítico que fale, a gente pergunta, okay. faz participativo, né? Não tá. é aquele... que eu pensei crítico no sentido de problemático. Não, crítico de a gente levantar o problema e se manifestar e querer realmente colocar. Legal. Então, algo que a gente fez que deu muito resultado, que realmente é algo simples, a gente colocou numa parede grande, a gente tem um quadro grande lá na nossa matriz, colocamos essas pessoas, 3 vendedores, 3 supervisores, 3 de cada área, e a gente desenhou a jornada do consumidor do início até o fim. Legal. Então a gente foi pegando ali com eles vários insights, porque a gente está na administração, a gente ajuda a desenvolver os sistemas, mas a gente acaba não olhando como é que ele funciona no ponto de venda. E com isso a gente começou a descobrir vários formatos que o pessoal operava no ponto de venda, né? Então, eu faço dessa forma, não, esse aí eu nunca usei, nem sei que ferramenta que é essa. Então, a gente começou a ver que tinha divergência até para a gente poder aperfeiçoar o nosso treinamento, e também a gente conseguiu melhorar muito o sistema, né? O pessoal, mas aqui, a hora que eu clico, trava. A hora que eu quero acessar o produto, eu não consigo acessar uma tela paralela. Então, eram coisas simples que nessa conversa a gente conseguiu descobrir. A gente ficou 1 ano depois trabalhando só para corrigir, porque não eram problemas assim que demandariam muito tempo de desenvolvimento, mas que gerou uma agilidade muito grande no ponto de venda, né? E melhorou o processo e trazendo a equipe para participar junto conosco da construção, né? Ou seja, você formou um comitê de pessoas que são mais participativas, pessoas que são mais ativas, e você trouxe esse comitê para olhar, para revisar a jornada do cliente, revisar o processo de venda, ou seja, a inovação ela veio de dentro e veio das pessoas que estão ali com a mão na massa, né? É isso aí, agora a gente finalizou a primeira etapa, conseguimos já finalizar esses processos que foram colocados nesse último encontro, repetimos agora, a gente vai sempre desenhando e buscando oportunidade. E dá muito resultado, porque quem está no ponto de venda, quem está de frente a frente com o cliente, que sabe das dores, que sabe das oportunidades. Então a gente vem cada vez mais conversando, de lá que tem que trazer, e a gente depois entende, né, o que realmente faz sentido. E assim a gente começa a criar as prioridades de desenvolvimento da nossa TI. Como é que foi 2023? Como é que vocês fecharam o ano? Qual foi o crescimento? E quais foram os principais resultados? Eu não preciso abrir resultados financeiros, mas pode ser percentual, enfim, como é que foi? A gente foi bastante importante, aquilo que eu comentei, né? A empresa sempre cresceu de forma linear, né? Então, mesmo quando o mercado ele não está muito favorável, a gente sempre continuou num crescimento, já que a empresa nunca buscou se alavancar para crescer. Então, ano passado, se a gente olhar em termos de mercado, o nosso segmento ele praticamente empatou. A gente acompanha muito o número de mercado e ele andou de lado. A gente cresceu 16% ano passado.
E isso realmente demonstra que a gente sempre vem, não tem vezes que o mercado cresce um pouco acima, a gente continua no nosso crescimento, abrindo loja, então tem recurso, abre mais um ponto de venda, vai crescendo de forma sustentável, e sempre foi o nosso DNA, não se aventurar, né? A hora que o mercado tá bom, se alavanca, abre várias lojas, o mercado dá uma recuada, tu não consegue já pagar o comprometimento que tu fez, o juro já fica muito alto, começa a dar prejuízo, daí começa a fechar a loja e entra num ciclo negativo nesse momento de baixa. E isso fez com que a gente conseguisse crescer também o ano passado. Então o mercado não foi muito favorável, a taxa de juros aumentou bastante e a gente vê um mercado trabalhando assim de forma um pouco mais conservadora, não investindo tanto em comunicação, e a gente aproveitou o ano passado para realmente mudar. A gente mudou muito a nossa comunicação, saindo fora da caixa, com VTs mais criativos. Hoje a gente vê que o consumidor, se tu botar só um comercial só com produto e preço, é difícil tu conseguir atrair o consumidor. E a gente mudou o ano passado, trazendo comerciais que realmente vêm com um pouco de humor. Então a gente chegou a fazer um comercial onde fazia uma introdução com o apresentador, depois vinha uma orquestra tocando e os produtos eles não tinham áudio falando o preço da mercadoria, né? Simplesmente aparecia o produto e o ator demonstrando o refrigerador, o celular. Oi, tudo bem? Estão dizendo por aí que comercial de varejo é muito simples, né? Sem graça. É por isso que eles resolveu fazer um comercial chique. Chique mesmo é economizar. Então, a hora que começa no comercial, no intervalo, uma orquestra tocar, no mínimo a pessoa que está na sala, ela vai olhar para a televisão e ver o que está acontecendo. E assim a gente começava a passar a nossa comunicação. Eu recebi vários amigos comentando, que normalmente quando passa um comercial só de produto e preço, ninguém comenta. Mas quando tu faz algo diferente, tive vários comentários positivos. Pô, que legal ver o teu comercial passando como tá diferente. Então, a gente conseguiu com isso... com essa construção de fazer um comercial diferente, atrair mais o nosso consumidor, trazer um consumidor mais novo para a base também, que é algo que a gente vem trabalhando em manter o nosso consumidor tradicional, mas cada vez mais rejuvenescer nossa base de consumidores também. Isso inclusive eu ia comentar, eu penso que o marketing de vocês tem sido aí um diferencial bacana, que se estende não só à comunicação, mas se estende a um histórico, né? Vocês têm um histórico aí que está lá no museu de vocês, que são os relógios de parede, né? Que desde muito tempo vocês já trabalhavam brindes para as pessoas se relacionarem diariamente com a marca, o relógio de parede com a marca da Queires, as térmicas que ficaram famosas com a marca da Queires, né? Quem toma chimarrão usa toda hora, quem toma chá usa toda hora, quem usa para, enfim, para bebidas quentes ali tá se relacionando com a marca o tempo todo. E agora com uma comunicação super criativa, né? Domingo eu te mandei mensagem porque eu vi o comercial de aniversário, que para mim reflete claramente o que você acabou de falar, né? Um comercial que não só é criativo, mas também que conversa com as novas gerações, muito linguagem de internet, né? Parece que é alguma coisa ali do TikTok, e muito bem produzido, muito bem feito, bem humorado, e a gente vai ver esse comercial agora. Faz um insert aí pra gente ver esse comercial do aniversário da Queires. Aniversário Queires! Chegou a hora de comemorar! Você pode estar se perguntando, cadê o elenco de apoio? Ou um bolo puxado por uma influencer? De repente, aquela apresentadora famosa com aquele cachê altíssimo. Ou você pode estar pensando, cadê o Querito nesse comercial? Você pode também estar achando esse comercial aqui parecido com aquele de refrigerante, né? Pode até ser, mas eu tenho certeza que aquele você não viu na televisão, não. Esse ano, nós preferimos economizar na propaganda para fazer uma grande promoção. Aniversário Queires! Compre e concorra a 4 carros. Quem sabe você não sai por aí com um carrão novo, Mas corra, que é por tempo limitado. Aniversário Queires. Aqui quem ganha o presente é... Isso aqui é muito clichê. Aniversário Queires. Porque aniversário bom é aniversário com presente. Campanha de prêmios. Dá bom? Funciona? Atrai cliente? Energiza a loja? Qual que é a tua opinião?
Com certeza. A gente vem fazendo desde 63, quando começou na friamberia, e todo ano, a gente não tem nenhum ano que a gente deixe de fazer. A gente muda um pouco, né? Normalmente a campanha de prêmio que a gente fazia era sempre final de ano. Esse ano a gente trouxe a campanha para abril. Então a gente vem realmente reconstruindo, né, o nosso formato, não ficar só engessado. Por que tem sempre final de ano? Por que não pode ser num Claro. mês que a gente precisa um pouco mais de venda, né? E isso eu vejo que foi o segredo do crescimento da empresa no ano passado. A gente pensar muito na questão do planejamento das campanhas. Então a gente tem um calendário promocional que a gente já faz de forma antecipada. A gente já sabe tudo que vai ocorrer no mês de abril. A gente já tem desenhado o mês de maio também de forma completa, com produto já negociado para ação. Então a gente consegue com isso receber o produto em abril, já está com o VT gravado, encaminhar o produto para o ponto de venda para fazer as pilhas, e isso realmente dá resultado. Então é planejamento nas campanhas, um alinhamento muito forte com a equipe. O que a gente tem feito com a nossa equipe hoje é o que a gente está fazendo aqui agora. Então o planejamento que a gente fizemos no mês de abril, no dia 1º de abril, às 8 da manhã, a gente estava conectado com toda a nossa equipe, os 1.500 colaboradores, passando tudo o que ia acontecer durante o mês, como é que vai ser a campanha de aniversário do Queires, como é que funciona a mecânica do sorteio de carro, quais são os produtos-chave que a gente vai trabalhar, premiação interna para vendedor que chegar nos objetivos. Então faz todo o 360 para a gente chegar no resultado. Planejar, alinhamento com a equipe e depois uma execução com perfeição, para a gente estar conectado naquilo que a gente colocou no comercial de televisão. O cliente tem que chegar no ponto de venda e ter a mesma sensação do que ele viu na TV. Agora você entende por que a gente diz que redes milionárias usam um calendário milionário, um planejamento? Por que elas desenham o ano todo? Me alcancei um calendário aqui da rede milionária. Por que redes milionárias conseguem fazer um crescimento organizado e sustentável? Porque elas enxergam não só o próximo mês, mas elas enxergam o seu ano de forma organizada, e ali elas conectam nesse planejamento marketing, compras e vendas. Então, olha como o Eduardo descreveu na prática da Queires exatamente o que a gente faz aqui na rede milionária. Então, por exemplo, vou pegar aqui o exemplo dessa rede de lojas aqui, dessas óticas. O julho já está organizado, com as metas aqui em cima, com os seus objetivos estratégicos, com a sua sequência de campanhas. Isso aqui é o calendário milionário. E aí, você passa isso para compras, né? Constrói isso com compras, obviamente, constrói com marketing, compras e lideranças de venda. Ou seja, é uma inteligência ali coletiva construindo a estratégia. Depois, cada departamento vai correr com as suas atividades, ou seja, o comprador vai buscar o produto isca para a campanha de julho. Então, julho tem inverno, então beleza, o comprador sabe que vai ter que ter entre os itens de oferta, itens correlacionados com produtos de inverno. Legal, marketing sabe que vai ter que criar uma campanha criativa, uma comunicação bacana para o período do inverno, né? Sendo campanhas semanais, quinzenais ou até mensais. Marketing sabe que vai ter que executar algumas ações no ponto de venda, ou seja, nos sábados vai ter que ter alguma atividade em loja, sabe que vai ter que ativar clientes antigos com algumas campanhas utilizando o CRM, ou seja, campanhas mais silenciosas, mais direcionadas para o cliente da base. Agora, onde é que se organiza tudo isso? Se organiza no calendário milionário, porque você tem várias áreas da empresa atuando ao mesmo tempo numa rede milionária, você tem várias frentes de trabalho. Agora você precisa de um documento. E esse documento é o calendário milionário. Esse documento é essa organização de marketing e vendas. O que o Eduardo trouxe agora em relação às lojas da Queires, que hoje são 127. Então você faz isso para uma loja, você faz isso para quem tem 10 lojas, você faz isso para quem tem 127, você faz isso para quem tem 250, que é onde eu aprendi a fazer isso aqui há 15 anos atrás, e você faz isso para quem tem 800 ou 1.000 lojas. Então você precisa ter um calendário milionário, porque isso traz para você organização, previsibilidade, isso traz para você o controle, e principalmente você provoca a venda, né? Então veja bem, vou pegar aqui o caso do Eduardo, falou do aniversário. Eu defendo, Eduardo, que aniversário a gente faz no pior mês do ano. Ou seja, a gente pega lá o mês que é mais fraco, o mês mais problemático, ali a gente coloca uma energia de aniversário, porque aniversário é diferente. Aniversário você tem que decorar a loja, você tem que vestir a equipe com camiseta, você precisa fazer um comercial mais bem produzido, você precisa colocar um prêmio, e só o fato de você fazer tudo isso
já coloca uma energia diferente na empresa, né? Já energiza para dentro primeiro. Eu aprendi nesse segmento de elétrico que 50% da propaganda é para dentro. É para minha equipe, é para o meu colaborador. E 50% é para fora, para o cliente. Porque se o vendedor não fica animado, se o vendedor não fica motivado, se o vendedor não olha e fala, caramba, esse mês vai vender muito. Com essa propaganda, com esse prêmio, com essa... agora a gente vai vender muito. Ele já começa a fazer a venda diferente. E um outro ponto do calendário que é importante, que você citou, é o alinhamento. Ou seja, dia 1º do mês, eu apresento para a minha equipe as campanhas, explico a estratégia, alinho as pessoas todas para o mesmo objetivo, para a mesma direção. Né? Ah, mas isso eu sei, mas a maioria das redes não faz. Na prática, a maioria das redes não faz isso, né? Então, tá aproveitando você que está assistindo a gente, se você tem uma ou mais lojas e tem o desafio de ter uma gestão mais profissional, como uma rede milionária mesmo, de implementar uma programação de marketing e vendas profissional, utilizando um calendário milionário, a gente quer fazer isso junto com você. Já imaginou que bacana ter o time da rede milionária, ter a nossa expertise, não apenas construindo o seu calendário milionário, mas principalmente corrigindo, melhorando, revisando mês a mês e, mais importante que tudo isso, te ajudando na implementação, porque aí está o desafio. Você programar uma campanha, você criar uma ação, não é coisa difícil não. Agora, você implementar e fazer acontecer nos pontos de venda, aí que o bicho pega. A gente consegue te ajudar nisso, tá? Para isso eu quero te fazer um convite para você aplicar por uma sessão de diagnóstico de aceleração de varejo. Essa é uma sessão gratuita e sem compromisso, que é exclusiva para quem tem uma ou mais lojas que vendem produtos físicos. Eu vou deixar aqui no link da descrição desse podcast, ali no texto da descrição do podcast, um link para você agendar uma sessão com o meu time. Eu repito que essa é uma sessão gratuita e sem compromisso, ela é feita só com você ou você e seu sócio, e para agendar você precisa clicar nesse link. Mas eu estou disponibilizando alguns poucos horários do meu time, então quanto antes você clicar, maiores são suas chances de conseguir uma sessão de diagnóstico gratuita e sem compromisso. Esse diagnóstico é bacana porque a gente vai entender o seu desafio, a gente vai traçar um plano de ação para você. E se você tiver perfil dos empresários que a gente aceita na rede milionária, meu time vai te fazer uma oferta e aí lá você toma a decisão se você entra ou não, se faz sentido ou não para você, combinado? E para você que está ouvindo a gente no Spotify, basta me chamar no direct do Instagram, Dino Gueno, combinado? E essa questão do alinhamento pode ser da forma mais simples possível, né? Assim que a gente começou o alinhamento com a equipe, hoje tem muita tecnologia, tu faz via WhatsApp, tu faz via os canais do Google Meet, tem várias opções para fazer. Então a gente começou a fazer o alinhamento, colocava meu próprio celular num pedestal, a gente se conectava com as lojas, o pessoal entrava na sala, a gente compartilhava a tela do computador e demonstrava a apresentação. Então, não existe forma certa de começar, não precisa ser extremamente perfeito, mas só o fato de passar e alinhar com a equipe dá uma diferença muito grande. A gente fazia o calendário já há muito tempo, mas tinha o receio de levar para a equipe com medo da própria concorrência vazar a informação, concorrência copiar. Mas hoje a gente perdeu esse medo, a equipe sabe do dia 1º de cada mês, sabe tudo o que vai acontecer durante o mês inteiro. A gente fica muito mais engajado. Se a concorrência quiser copiar também, correr atrás da gente, a gente vai estar sempre correndo atrás e copiar nossa estratégia. Então, a gente prefere que a equipe esteja ciente do que vai acontecer, esteja bem alinhada, esteja engajada, com o nosso planejamento bem definido, e a gente viu que realmente dá resultado. Show de bola. Falando em resultados, como é que fechou o primeiro trimestre? Como é que está esse cenário de 2024 até então? Para a gente está vindo muito bem pela construção que a gente fez o ano passado, né? Então, abril do ano passado foi um mês muito ruim para a empresa e para o varejo como um todo. Se lembrar, o abril de 2023, a gente teve 2 feriados na sexta-feira, foram 2 feriadões, o pessoal viajou e o consumo no varejo foi realmente bastante ruim. E de lá que a gente fez uma grande mudança na empresa, de sair e realmente pensar fora da caixa. Uma empresa de 69 anos, a gente fazia materiais de forma muito tradicional, tinha medo de sair do nosso formato de trabalho, já que sempre deu certo nesse formato. A gente buscou usar um pouco mais, fazer essa comunicação com o Mo, conforme a gente já falou, esse alinhamento maior com a equipe, e de maio para cá a gente vem com 11 meses consecutivos de meta batida. Show. Então, essa construção da equipe vendo que dá, e a gente faz esse podcast sempre no dia 1º de cada mês, e a gente já abre agradecendo pelo mês que passou. Então, parabéns para quem conseguiu bater os seus resultados.
A equipe está muito engajada, nosso turnover caiu consideravelmente, a gente está com turnover menos de 2%, que para o nosso segmento é muito baixo. Então, tu começa a manter a equipe engajada, a construir, a gente vai construindo o resultado. E com esse movimento que fez em 2023, ele continua agora em 2024, mostrando para a equipe que sim, que dá para chegar. E o que a gente fez agora em abril foi realmente tirar aquela imagem do abril que no ano passado, 2023, foi um mês ruim para a gente, que fez a gente enxergar e mudar a nossa forma de trabalho. E agora a gente quer coroar o abril como sendo o melhor mês para a empresa de 2024. Então foi um mês do fracasso, mês do desafio em 2023, mas agora não, vai ser um abril de sucesso, um abril que vai acontecer para uma campanha muito forte em cima. A gente fez uma convenção em março, reunindo toda a equipe, estiveram na nossa matriz, a gente fez todo o alinhamento, passamos a campanha de carro que vai acontecer, trouxemos junto conosco nossos fornecedores. Quando a empresa também está num ritmo acelerado, a gente vê que a indústria também dá um olhar diferente para a empresa. Então é essa construção que faz que tu continue sempre caminhando no caminho do sucesso. E as pessoas também querem trabalhar em empresas que estão caminhando nesse sentido, né? Então tu mantém a equipe mais engajada, a equipe junto contigo, e as coisas começam a acontecer de forma natural. Eu falei isso ontem numa live, Eduardo, e está muito alinhado com o teu pensamento, e que todo mundo quer fazer parte de um projeto de sucesso. O fornecedor quer fazer parte de um projeto de sucesso. Ele quer operar, ele quer transacionar com a empresa que está bem, que está crescendo, porque isso é garantia de que ele vai vender cada vez mais. O colaborador quer fazer parte de uma empresa de sucesso. Ele quer bater no peito e falar que ele trabalha numa empresa grande, que está bem, que é uma marca de respeito. O cliente quer fazer parte de uma empresa de sucesso, né? Ele vibra com uma inauguração, ele vibra com o crescimento, ele vibra quando você contrata mais funcionários, né? Porque ele também se sente parte daquilo. Então, eu penso que todo dono de uma rede embrionária, ou líder, ou gestor, ou executivo, precisa ter em mente que o grande papel é realmente ter uma empresa de sucesso, para ser um projeto de sucesso para todo mundo que faz parte, todos os interessados. Você comentou agora há pouco sobre o crescimento de vocês, como é que vocês escolhem abrir lojas. A gente está vivendo um momento em que uma parte importante do segmento de móveis e eletro está fazendo uma reestruturação, fechando lojas, encerrando algumas operações, encerrando alguns CDs, e vocês, na contramão disso, têm feito o movimento contrário mesmo, né? De uma forma tímida, aberto mais lojas. Como é que vocês tomam uma decisão na hora de abrir uma loja? O que vocês levam em consideração? E como é que vocês buscam esse recurso internamente? Existe já um fundo para isso, de expansão? De onde vem esse dinheiro? Hoje, para abrir loja, tem muita informação de mercado. A gente consegue saber aquela região, potencial de consumo de venda de imóveis, potencial de consumo da venda de eletro. Então, a gente faz todo um compilado dessas informações do potencial de consumo da região, analisa a quantidade de concorrente já tem naquela praça e já pega regiões similares em relação à quantidade de habitantes, potencial de consumo, e com isso a gente consegue verificar o faturamento que aquela filial deve realizar. Você usa inteligência artificial? Você usa alguma ferramenta específica? Não, é mais dado de mercado para a gente chegar nesses números. Daí a gente constrói com isso já uma DRE, um planejamento de uma DRE para essa loja. Então a gente tem o faturamento dela, a gente já tem os custos, já tem aluguel, a gente sabe quanto que o frete também, a logística que a gente vai ter que envolver naquela região. Coloca tudo isso no papel e a gente vê ali. Então ela vai trazer retorno, vai ser uma filial superavitária. Se a gente vê que os indicadores estão legais, a gente avança na abertura da filial. E com isso, a gente começou a fazer isso já há mais de 5 anos, e a gente vem sendo muito mais assertivo, né? Não abrindo só pela percepção, passa numa região e vê, que pode ser um ponto para abrir uma loja. Porque antigamente era assim, né? Passava de carro, colocar o dedo pra cima, né? Olhou e viu. Tem pessoas que têm essa percepção e conseguem, mas quando tu tem dados, tu consegue ser muito mais assertivo, né? E a gente sempre busca com recurso próprio, então a gente, nos últimos momentos, a gente vem buscando ter investidores vamos ter um terreno numa região muito tá prosperando, traz um investidor, ele compra o terreno, constrói a loja pra gente e depois a gente paga o aluguel do imóvel, uma loja pronta, a gente faz o aluguel, se for um ponto que a gente tem interesse também em construir, a gente compra o terreno. Então tem vários formatos que a gente vem adotando para fazer o crescimento da empresa, né? Massa.
Há quanto tempo já você está na empresa? Eu estou há 19 anos já. Legal. E quais seriam os 3 conselhos que o Eduardo de hoje daria para o Eduardo de 14 anos, há 19 anos atrás? Eu vejo que o segredo do nosso sucesso, que eu tenho visto que realmente é o que dá resultado, é isso, é planejamento, alinhamento com a equipe, engajamento da equipe e a execução bem feita. Se a gente consegue fazer isso, até a NRF 2023 falou muito disso, fazer o básico bem feito. Então a gente tem cada vez mais olhado para dentro, fazer o nosso. Se a gente fizer o nosso bem feito, a gente está muito à frente da concorrência, né? Tem muita gente que não está nem fazendo o básico. Então, eu acho que esse é o grande segredo. Vamos fazer primeiro, não reclamar do mercado. A gente tem olhado muito isso. Se olhar 2023, o mercado não cresceu. A gente podia ter desapostado, segurado compra, investido menos em marketing, mas a gente preferiu ousar. Já que o mercado não vai crescer, vamos aumentar nossa participação de mercado. Tem espaço para a gente crescer ainda no mercado que a gente está. Então a gente tem olhado muito com essa ótica de não analisar muito o mercado, ficar olhando o concorrente, mas sim olhar o que a gente está fazendo de melhor, fazer o nosso primeiro bem feito. Massa. Você já deu valiosos conselhos agora, mas só para encerrar, o que você diria um conselho para um empresário que está começando a expansão de uma rede? O que ele tem que ficar atento quando o assunto é expansão? Acho que a maior preocupação quando começa-se um negócio é não confundir o resultado da empresa, né, o caixa que está ali no momento, com um recurso próprio, né? Então, é a preocupação sempre de dar resultado para crescer de forma sustentável, não se impressionar, daqui a pouco querer dar um passo maior que a perna. A gente viu muitas empresas que fizeram isso aí nos últimos... o mercado está vindo muito bem, começa a acelerar de forma muito rápida, de forma desestruturada, que eu acho uma grande preocupação. E a hora que o mercado dá uma certa recuada, a venda baixa, e como a empresa não está bem estruturada, ela não consegue se manter. Então eu vejo que já desde o início, já começar a se preocupar com os processos, está bem desenhado, ir crescendo de forma sustentável, com recurso próprio, não se impressionar com o resultado inicial e sair daqui a pouco gastando em benefício próprio, mas se realmente quer ter uma empresa que vá ser sustentável, tirar o resultado que tu considere que tu consiga retirar, mas sempre ter um pouco do recurso para investir na empresa. Então a gente olha muito isso. Hoje a gente está sempre reinvestindo, querendo crescer. Nosso propósito realmente é ter uma empresa que chegue ao centenário, isso que a gente olha como família. E a gente olha muito o trabalho assim como pra gente hoje é uma diversão estar lá, né? A gente gosta de estar no dia a dia com a equipe engajada, aquele clima positivo. Pra gente não é um trabalho, e sim é um prazer ir para lá, ir para administrativo, ir para as lojas, porque a gente vê que existe assim realmente uma energia de família ampliada, que é o que a gente vem trabalhando há bastante tempo. Show de bola, Eduardo. Obrigado pela sua participação. Deixa aí as redes sociais da Queires, para quem quiser acompanhar e seguir do Brasil todo, conhecer um pouco dessa marca bacana. Pode nos acompanhar, então, Lojas Queires, né, no Instagram, no Facebook, ou pelo nosso site também, www.queires.com.br. Show de bola. Muito obrigado mais uma vez. E você que acompanhou mais um podcast Rede Milionária, obrigado. Lembra de seguir a gente lá no Instagram, @mentoria Rede Milionária, e também @Dino Gueno. Dá uma moral lá, segue lá, manda um direct pra mim, fala dos seus desafios, que vai ser um prazer conversar com você. E até o nosso próximo podcast Rede Milionária. A gente se vê.